Vou anunciar então nosso convidado, Guilherme Mates, que é o zagueiro do São Bernardo. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Lente Esportiva e obrigado por aceitar aí o nosso convite. Vou colocar o Lombardi aqui, porque parece que já está tudo normalizado. Ok, sinal restabelecido. Boa noite, Lombardi aí. Acho boa que noite, já Guilherme. A gente. Sem dúvida. Prazer estar aqui falando com vocês. Muito honrado de estar fazendo parte aí dessa segunda-feira com vocês, que é tem muita resenha boa, muita qualificação, né, nos assuntos. Eu sempre escuto vocês quando eu posso e estou feliz em estar participando. Guilherme Mates, que é fiel escudeiro, né, do treinador que acabou de aparecer aqui na nossa tela, aliás, que participou conosco, né, recentemente. E eu vou dizer uma coisa, hein? O homem cheira classificação, né, Guilherme? O treinador, o Veiga, não é brinquedo não nessa hora. E você, como um zagueiro experiente também, o que você pode contar pra gente daquilo que você vivenciou em campo, além do calor escaldante, né? Porque tá tenso o negócio em relação à questão climática. Agora, o clima também ficou bastante acalorado no gramado, né? Com um time experiente que valorizou todos os minutos e momentos da partida, e já era de se esperar, porque um time cascudo no mata-mata, ele sempre provoca esse tipo de reação. E o São Bernardo começou a sequência dos pênaltis, inclusive em situação desfavorável, naquele momento ali, Guilherme. O que precisa ter um time e os jogadores, consequentemente, para avançar, além de contar com as boas participações e intervenções, tanto do Luanderson e do goleirão Moisés, que fez boas defesas. Sim, um dia antes nós tivemos uma reunião só os jogadores, né? Antes da palestra. Eu deixei todos bem avisado, falei que a gente tinha que entrar preparado para tudo, a gente poderia sair ganhando e ter que ter o resultado positivo até o final da partida, a gente poderia sair perdendo e ter que buscar o resultado, e inclusive os pênaltis, né? E aí eu fui martelando isso em cima de todo mundo, principalmente da rapaziada mais jovem, né? Fui conversando, falei, se prepara, já começa a mentalizar coisas boas, né? Porque a nossa mente é que nos traz o resultado, seja positivo ou negativo. Então começa a mentalizar coisa boa, começa a dentro de si trazer confiança, pensa num jogo bom, pensa em alguma coisa que você já fez que deu resultado, porque pode acontecer, né? Eu já venho de boas resultados positivos em disputa de pênalti, né? Inclusive até com o Bragantino em 2017 eu subi contra a Água Santa, enfim. Então acho que a parte física contou, acho que nem tanto, eu acredito, porque todo mundo já vinha com uma pegada boa, né? Eu que estava voltando de um edema na coxa, estava quase 18 dias sem jogar, né? Que fiz um pouco a mais nos dia a dia, né? Me preparei mais na parte física, porque sabia que ia precisar, né? E 10 horas da manhã no domingo, se não me engano, foi acho que o dia mais quente, né? No estado de São Paulo, ali na capital, ali próximo, ali. Eu sou do Ipiranga, então eu moro pertinho, então minha mãe falou assim para mim, olha, acho que foi o dia mais quente mesmo. Então, isso acabou fazendo que a gente começou a conversar sobre hidratação, sobre quando tiver com a bola, tentar valorizar ela para não ficar correndo atrás, não tomar contra-ataque por estar jogando em casa. E a gente sabia também, você mesmo disse aí, time cascudo, né? A gente sabia que ia ter aquela discussão calorosa dentro de campo, né? Os jogadores iam tentar tirar a gente da nossa concentração. Só que, graças a Deus, deu tudo certo, né? O Veiga é um treinador muito experiente, ele já deixou meio que mastigado para a gente o que a gente ia fazer e graças a Deus deu tudo certo. Guilherme Mates é o nosso convidado. Deixa eu colocar na roda aqui os nossos analistas, os comentaristas dessa noite, a começar pelo Beto Kerr, que já está chegando na sua tela e será apresentado agora. Beto, boa noite, seja bem-vindo no Lente. Tudo bem com você, meu querido? Boa noite, Lomba. Boa noite, Márcio. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar com vocês novamente. Tudo bem, graças a Deus, Lomba. Tudo tranquilo. O calor dando uma amenizada hoje, né? Mas, como o Guilherme estava falando aí da partida, o calor aqui no final de semana em São Paulo realmente foi muito forte. E o São Bernardo encontrou aí um calor duplamente qualificado, não só do tempo e temperatura, como também do jogo em si, né? Você vai falar já com o Guilherme, deixa eu apresentar os demais comentaristas de hoje. Reinaldo Leiva está com a gente também. Pequeno no tamanho, grande no talento, entre outras coisas mais. Esse é grande em quase tudo. Só no tamanho que não, mas no talento é muito grande. Fala, Reinaldinho, tudo bem? Boa noite, Lombardi Júnior. Aliás, adorei o seu fone, viu?
Quando você passar na NASA de novo, compra um para mim, por favor. Eu adorei. É verdade. Beto Quero, o Vladimir que vai entrar daqui a pouco, é o nosso zagueiro Guilherme Matos, que foi muito importante para essa conquista do São Bernardo. Agora, a questão é a seguinte, né? 2 times do ABC estão nas semifinais e o destino pode colocá-los frente a frente. Se o São Bento ganhar no tempo normal do Taubaté, amanhã às 21h30, São Caetano e São Bernardo farão a semifinal. Aí vai ficar a história do copo meio cheio, meio vazio. Será interessante porque já vai ter, obrigatoriamente, um representante do ABC na elite, mais um, e um vai ficar fora. Né? E o lado ruim é que um deles vai embora, não poderemos ter a chance de classificar os dois. É verdade, muito bem lembrado esse emparelhamento possível, né, pelo Reinaldo Leiva. Estamos no aguardo de São Bento e Taubaté para saber se teremos já imediatamente um representante do ABC na elite e também na final, ou se vamos ter, na verdade, uma só equipe na decisão. Vladimir Bianchini, grande Vladimir, dispensa comentários. E olha, Beto, você vê que ele está com a cara limpa aí, né, Betão? Olha lá, ele seguiu sua sugestão. Tomou banho, né? Tomou. A preguiça dessa vez, ela acabou sendo derrotada, Lombardi. Mas eu ainda não curto o cabelo. Mas eu ainda não curto o cabelo ainda. Ainda tô com medo na pandemia, ainda tô me preservando em casa. Agora, na sexta-feira, o seu cabelo ficou muito mais bagunçado, não sei porquê, rapaz, depois do jogo do São Caetano. Me parece que você bagunçou ainda mais o cabelo, porque você saiu da sua condição de normalidade, vibrou com o jogo, nós, todo mundo, né? Até eu daqui da América vibrei bastante. Não vibrei, não. Quando não são os jogos do meu time, eu me mantenho neutro, Lombardi. Como eu não torço para São Bernardo, não torço para São Bernardo, não torço para os outros times, eu acabo mantendo neutro e acabei não me envolvendo emocionalmente com o jogo. Mas foi uma grande classificação, tanto de São Bernardo quanto de São Caetano, né? Mais difícil do que eu esperava em relação ao São Caetano, porque o São Caetano eu achei que ia ter mais facilidade, achei que não ia perder o jogo para o Monte Azul. E do São Bernardo, eu esperava já um duelo muito complicado contra o Juventus, que a gente vai falar bastante sobre isso e até perguntar para o Guilherme, né, a respeito disso, porque foi um confronto muito complicado. É verdade, Vlad está aqui com a gente também, Vladimir Bianchini, monstro da crônica esportiva do Grande ABC, sagrado, hein? Monstro sagrado, diga-se de passagem. Betão, você começa o nosso titularíssimo para dar o pontapé inicial no bate-papo dos comentaristas com o Guilherme, classificado para a semifinal do Paulistão da A2. Fica à vontade, Beto. Legal, Lomba. O Guilherme, eu acho que é um pouco, na minha opinião, tá, desumano com um atleta profissional jogar às 10 horas da manhã e encarar o calor que nós tivemos aí no domingo, porque realmente foi algo fora do normal para essa época do ano. O calor já é ruim. Jogar às 10 horas da manhã, na minha opinião, é pior ainda, né? Isso a gente vê muito na famosa pelada, no futebol de várzea, mas a gente não vê isso no futebol profissional. Até porque o profissional ele está acostumado a jogar em horários específicos, né? Normalmente às 3, 4 horas da tarde, 3 horas já é um horário ruim, mas 3, 4 da tarde, ou à noite, ou até mesmo 11 horas da manhã, que é um horário que, inclusive, no nosso momento, tem sido muito discutido com relação até ao calor. Mas, em cima dessa questão, Guilherme, eu queria saber como que é o preparo para o atleta no dia do jogo e até a noite anterior, né? Porque penso que tem que ter uma boa noite de descanso, mas nem sempre é possível dormir cedo e acordar logo cedo, a questão da alimentação, a questão do emocional do atleta. Conta para a gente um pouquinho dos bastidores, como que funciona esse pré-jogo do atleta, que horas ele dorme, que horas ele acorda e a alimentação. Eu acho que deu um probleminha no equipamento do Guilherme Matos. Vamos tentar aqui de novo? Agora sim. Guilherme, você nos ouve? Escuto sim. Deu um apagão aqui no celular, não sei o que aconteceu, mas já voltou já. Você conseguiu ouvir a pergunta do Beto, Guilherme?
Eu ouvi a parte, sim, do desumano, do calor, né? Só não escutei o finalzinho. Eu queria saber em cima disso, isso, Lomba. Eu queria, Guilherme, em cima disso, né, do que você ouviu, da questão do calor, eu estava falando que é um pouco desumano jogar, né, nesse calor, e principalmente 10 horas da manhã, horário que para o atleta profissional é mais complicado ainda. Então, eu queria saber um pouquinho dos bastidores, como que é o dia do atleta, ou até mesmo pré-jogo, que horas ele vai dormir, que horas ele tem que acordar, como que é a alimentação pela parte da manhã, como é que funciona isso? E o emocional do atleta, né? Porque acordar cedo e já ir para o campo é difícil, né? A nossa comissão técnica, eles ficaram martelando na hidratação, né? Falaram que seria de suma importância, porque a parte de cãibra, né? Um jogo decisivo, né? Mata-mata, então, às vezes, o nosso psicológico acaba nos traindo. Então, descansar, claro, o toque de recolher sempre é às 11 horas da noite, né? Aí depois todo mundo já pro quarto, aí, não sei, se cada um tem, né, a sua rotina. Eu, particularmente, prefiro ver alguns vídeos, assim, motivacionais antes de dormir. Falo com a minha família, mas eu acho que a pior parte é o café da manhã, né? Às vezes você tem que comer um pouco de macarrão ali 7h30, 8 horas da manhã, filé de frango, né? Você não está acostumado a comer isso, né? Não é um café da manhã atípico aqui no Brasil, né? Mais nos Estados Unidos, que a gente sabe que o pessoal tem costume de comer essas comidas mais fortes. Só que acho que a parte mental é a mais importante, na minha opinião. É o que eu disse para todo mundo: se preparem, porque vai ser difícil, nós vamos enfrentar uma grande equipe, uma equipe experiente, né? E aí a rapaziada acho que abraçou a causa, porque nós não tivemos problema com cãibra, né? Tivemos um problema só com lesão, que o Ferron acabou sentindo ali no final, não sei se foi no final, na metade do segundo tempo. Depois cansaram, normal, né? O Léo Jaime cansou. Só que a gente conseguiu fazer um jogo não 100% seguro, mas Moisés não sofreu tanto. Reinaldo, Vladimir, fique à vontade. Guilherme Matos é o nosso convidado hoje. Olá, Reinaldinho, Vladimir. Vamos lá, boa noite, Guilherme. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Lente Esportiva. Eu acho que o São Bernardo ele fez o jogo possível devido a essa condição do horário, do calor que a gente falou. Aliás, nas duas partidas, né? Na Javari também estava bastante calor, mas nem tanto quanto no domingo de manhã. E o São Bernardo entrou com algumas mudanças na zaga, principalmente, né? O Ferreira, que jogou na Javari, também não atuou. A volta do Guilherme foi importantíssimo para a estabilidade do sistema. E o Lu Anderson, que não era titular da equipe no início da competição, foi ganhando essa posição, se mostrou um zagueiro firme, um zagueiro que bateu o pênalti com perfeição. Eu queria saber em que momento da competição, Guilherme, o Marcelo Veiga colocou para o elenco que seria de suma importância trabalhar essas variações táticas, porque ele tem o 3-5-2 como esquema de cabeceira, mas ele está jogando num 4-3-3, né, com 2 homens abertos e o Gildo ali de referência, né? Como é que é essa mudança tática do Marcelo em relação ao seu esquema preferido e como é que você viu essa classificação contra o Juventus dentro de campo? Bom, primeiro falando do Lu Anderson, é um menino que tem muito potencial. A gente que está no dia a dia aqui já disse muito para ele que ele tem um futuro brilhante, né? Ele é um bom jogador, é um jogador que tem uma agressividade tanto defensiva quanto ofensiva. Eu acho que ele chega muito bem na frente, né? Tem tudo para dar certo. Aí São Bernardo, esse ano, eu acho que foi muito feliz nas contratações, né? Tanto a diretoria quanto a comissão técnica. Tivemos peças de reposições, né? Estreou eu e o Ferreira. Logo no jogo seguinte, o Ferreira já sentiu. Aí contra a Penapolense, nem eu nem o Ferreira estava em campo. E a gente foi mantendo, foi jogando, e aí foi acontecendo lesão, suspensão, e enfim, né? Acho que a única dupla que não tinha atuado ainda era eu e o Lu Anderson. E aí ontem a gente fez uma partida segura, acabamos não sofrendo gol, né? Podemos converter as nossas cobranças de pênaltis, que isso aí faz uma... Para mim é fundamental, porque o dele foi o alternado, foi o da nossa classificação, né? E aí para ele, por ser um jovem, ele mostrou ter muita personalidade. E com o Veiga, ele foi o que eu disse para vocês aqui anteriormente, ele já meio que mastiga tudo pra gente. A gente treina na semana várias formações, 3-5-2, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-4, 4-2-4 que a gente fala é aquele com 2 volantes e a linha de 4 na frente, né? Vocês sabem bem. Então, assim, o Veiga é um treinador muito experiente. Ele é um treinador muito vitorioso, né? Ele é inteligente também, ele sabe já
como adversário joga contra o time dele e ele não tem vergonha. Ele simplesmente coloca a gente dentro de campo, a gente já entra já pronto, sabendo o que tem que fazer. E ontem a gente meio que jogou ali, nós três ali atrás, eu, o Rodrigo e o Luanderson, com o Rodrigo saindo mais, né, para ser o volante que ele sempre foi de origem. E graças a Deus deu tudo certo, né? Acho que independente de quem estava em campo ontem, o objetivo era classificar e conseguimos. Agora, Vladimir? Só um detalhe rápido, Lombardi, antes do Vladimir. Você viu que o Guilherme Matos é um cara que se expressa muito bem, né? Fala corretamente. E isso pode ter uma explicação, né? Além, claro, de toda a cultura dele. Porque a mãe do Guilherme Matos, a dona Maria Aparecida, ela foi modelo na década de 80 e participou de programas de TV como A Praça é Nossa, que você conhece tão bem, do SBT. A dona Maria Aparecida te deu algumas dicas, Guilherme, de como falar na TV? Minha mãe sempre gostou de televisão, de câmera, de microfone. Sempre quando a gente faz festa em casa, ela pega o microfone e canta e conversa. A minha mãe é 10, cara. Se vocês um dia conhecerem ela, vocês vão adorar. Ela é muito pra frente, ela é muito animada. E realmente legal. Ela trabalhou na televisão como modelo antes de conhecer meu pai, né? Meu pai também foi jogador, jogou no Juventus, no Guarani, no Santo André. Então, assim, a gente tem uma família muito, muito animada, né? Eu sou muito honrado de ter a minha mãe, porque ela é uma pessoa que sempre me incentivou e ela me ajudou um pouco, né? Eu já tive, isso aí já meio que de criança, né? Nas categorias de base eu já era capitão na Sub-11, Sub-13, Sub-15, depois a gente vai para os juniores, eu acabei sendo capitão até em categoria acima da minha idade. Isso dá um pouco de experiência, né? Porque na hora ali tem algum jogador que trava, tem algum jogador que não sabe falar direito. Eu mesmo que travo, mesmo que às vezes eu erro uma palavra, uma conjugação, eu vou embora, porque eu sei que às vezes a intenção da mensagem é muito mais importante do que qualquer errinho que acontece. Perfeito, é isso mesmo. Vladimir, Guilherme Matos. Guilherme, que é filho do Robson, né, que jogou no Internacional de Porto Alegre, no Guarani, né? Seu pai também jogava na defesa, né, Guilherme? E eu queria saber com você o seguinte, cara, falando até a questão dessa parte defensiva, o São Bernardo, né, logo depois que voltou a pandemia, sofreu muitos gols, né, principalmente no clássico contra o São Caetano. A gente até fez algumas críticas em relação à defesa, né, do São Bernardo. Eu queria que você contasse pra gente como foi esse trabalho, que vocês melhoraram bastante, assim, você vai ver nos últimos jogos, as atuações, principalmente da defesa do São Bernardo, foram bem seguras, né, Guilherme? Sim, a gente tem um treinador que cobra muito isso, né? O Marcelo, ele é muito inteligente, principalmente na parte defensiva, ele que foi lateral, né? Ele sabe melhor do que ninguém. Tem o Serjão, que é o auxiliar dele, que também foi lateral, jogou na zaga. E a nossa zaga é muito experiente, né? Junto com os laterais, os dois volantes ali, que sempre jogou o Natan e o Rodrigo. Agora começou a jogar o Alex. Então, assim, acho que a gente tomou 4 gols do São Caetano, a gente vinha sendo a melhor defesa do campeonato. Então, aquilo ali fez com que a gente colocasse, né, a humildade na chuteira, porque às vezes, automaticamente, o subconsciente do ser humano, ele acha que ele é o craque, ele acha que é o melhor jogador. E isso aí fez com que a gente nos colocasse no nosso lugar, né? A gente começou a conversar entre a gente, falou, não pode ficar tomando gol de bola parada, porque bola parada decide. Você pode ver aí o gol hoje dos 15 foi de escanteio, o gol que o Monte Azul fez contra o São Caetano foi de bola parada, e ainda mais num campeonato tão disputado que é a Série A2. Então a gente sentou, conversou, trabalhamos muito, né? E graças a Deus a gente aí conseguiu abaixar a média. Aí a gente tomou depois 2 gols contra o 15, aí depois só um gol que foi contra o Juventus, né? Contra o Taubaté, e ontem a gente, graças a Deus, não sofreu gol. E olha, meus amigos, eu vou te contar uma coisa, meu querido Guilherme, amigos comentaristas e para quem está assistindo Lente, a frieza e a capacidade do Luanderson naquela cobrança de pênalti, hein? Eu me lembro de ter visto uma última dessa frieza com talento na praia de Copacabana em 2004, quando o nosso 10, o nosso craque, você pensa que ele é craque só aqui, e o nosso comandante, o nosso cérebro só aqui no Lente, o Beto mandou uma dessa, mas foi na praia. Depois daquela, eu nunca mais tinha visto. Aliás, não, teve o Patrick agora também pelo Palmeiras. Rapaz, onde é que esse cara encaixou aquela bola? Quebrando um pouco daquele estereótipo, meus amigos, de que o zagueiro dá porrada, né? Dá injeção na bola, quase sempre. Que isso, hein? Só você, Betão, para fazer aquilo. O nosso craque, o nosso talento ao concurso aqui do Lente Esportiva. Eu quero dizer a você, Lombardi, que eu me lembro muito bem desse lance, fizemos uma disputa de pênaltis, mas você acabou ganhando. Mas o talento que você mandou na bola, vou te contar, viu, cara?
Eu só fui na injeção e você no talento. Ô, Beto, que coisa, né, rapaz? O pênalti cobrado pelo Luanderson, agora até guardadas as devidas proporções, o Patrick fez isso na final do Campeonato Paulista também. O pessoal está escolhendo o alto, o ângulo, como se deve bater uma penalidade máxima numa decisão, mas o que é uma atenção é que a zagueirada está fazendo isso, né? Esse negócio de que é loteria, não é bem assim não, né, Beto? Não, eu não acho que é loteria, Lombardi. Eu acho que é treinamento, eu acho que é qualidade, e é um risco, né? Bater dessa maneira há sempre um risco, claro. Aliás, eu acho que o pênalti é um risco, não tem jeito. Agora, a gente fala muito que o pênalti bem batido, o goleiro não pega, né? E o pênalti bem batido, a gente viu, inclusive, porque também é muito relativo isso, Lombardi. Se eu não me engano, o Alan Dias, que colocou no travessão, foi isso? Foi, né? Foi vai falar que ele não bateu bem? Deslocou o goleiro, bola alta, e a bola bateu no travessão. Vai falar que ele bateu mal o pênalti? Pelo contrário, a bola bateu no travessão. Né? Então, é muito relativo isso, né? E com certeza, muitos aí já falaram que bateu mal, perdeu o pênalti. Não, eu acho que ele bateu bem. Bater mal é quando bate fraco, na mão do goleiro, né? Agora, bater desse jeito, como poucos batem, ou poucos batiam, né? É talento e treinamento. E como você bem disse hoje, Lombardi, isso tem aumentado e os jogadores entenderam que para deslocar goleiros, até porque os goleiros também, a cada momento, pode ver os goleiros da base, eles possuem uma estatura muito alta que dificulta numa batida de pênalti, e a saída é colocar no ângulo. Nem o Casco, seus 2 metros de altura, eu pegar essa bola. Jamais, é verdade. Ô, Márcio, tem muita gente participando pelo que eu estou acompanhando aqui, aproveitando o nosso convidado especial, Guilherme. Vamos colocar na roda o torcedor ligado aqui no Lente Esportiva. Fica à vontade. Queria mandar uma pergunta de um integrante aqui do Lente Esportivo que não está hoje, o Eduardo Bianchi. Ele pergunta para o Guilherme Matos o seguinte, para relembrar a passagem dele lá no Fluminense. O que não deu certo no Fluminense? A parte administrativa lá é complicada? Como que foi jogar pelo Flusão, já que nos últimos anos aí o Fluminense passa por uma crise financeira bem grande, administrativa também. Relembra um pouco essa passagem aí pelo tricolor carioca, ou Guilherme Matos? Foi em 2014, quando eu fui emprestado para lá, com opção de compra. Né? Cheguei lá, joguei as últimas 9, 10 partidas, se não me engano, da Série A. Tivemos um bom aproveitamento, ficamos em sexto, quase que a gente classificou para a Libertadores. Naquela época ainda não teve aquele ano, na verdade, pré-Libertadores. E aí no ano seguinte eu voltei como titular no Campeonato Carioca, mas aí teve uma paradinha para o Carnaval, e aí eu acabei rompendo o menisco do joelho. Aí meu contrato já terminava no final do Carioca, aí eu fiquei quase 2 meses para recuperar. Aí o Fluminense repatriou o Antônio Carlos, que era um zagueiro que já tinha passado lá. E aí, no final das contas, colocaram na balança, preferiram continuar com ele. E aí eu segui para o Vitória, que também fui muito feliz. Mas foi o único motivo. Talvez não tenha sido a vontade de Deus ali no momento. A cirurgia no joelho me atrapalhou para a renovação. Momento muito bem lembrado pelo Bianchi, o nosso titular aqui, que hoje está ausente por um motivo alheio da sua vontade, mas que relembrou do momento do Guilherme no Fluminense, e depois veio a ter uma passagem também no Vitória. Reinaldinho? E além do Fluminense, do Vitória, né, o Guilherme ele começou lá no Guarani, passou pelo Bragantino, na Ferroviária, no Santa Cruz, no CRB, no São Bento, e esse ano chegou para a equipe do São Bernardo. Agora, um detalhe da partida é que o Marcelo Veiga fez algumas mudanças, né, para o jogo, e o Marcelo tem, assim, às vezes, como hábito, mudar em momentos decisivos, né? Ele trouxe o Léo Cereja de volta para o time, aberto pelo setor esquerdo, o Léo Jaime, titular, pelo lado direito, e o Gildo centralizado, com o Marlisson no banco. E isso eu até achei que foi interessante, porque o Marlisson e o Gildo, eles estavam disputando o mesmo espaço ali, são 2 centroavantes que têm uma característica muito próxima. E como o Gildo estava mais efetivo do que o Marlisson nesse momento, o Marlisson ficou no banco no finalzinho só para bater pênalti. Só que não estava funcionando, porque o Lucas Ferron, que é uma válvula de escape, né, passa muito bem, estava ali espetado, ele não conseguia evoluir, porque ele tinha um jogador ali quase que plantado, né? E
esses 3 jogadores praticamente sem uma troca de posição de lado, ficou fácil a marcação do Juventus. E aí eu queria saber até do Guilherme, como é que foi no vestiário essa mudança, né? Ele trouxe no segundo tempo o Cereja para fazer o meio, para ajudar na armação, e soltou o lateral. E aí o time melhorou, né, Matos? Sim, isso aí foi treinado. Foi a última opção que a gente treinou na semana. Foi o último time que o Veiga estava em dúvida se poderia iniciar já assim. Só que ele preferiu manter o Cereja na beirada, até porque o Douglas não estava no jogo. E aí o Cereja, quando foi por dentro, a gente ganhou mais posse de bola, ganhamos mais força ofensiva, porque a gente atacou mais. Foi o que o próprio Veiga falou na entrevista, né? Terminamos o jogo com 4 atacantes. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Teve o lance do pênalti ali, que poderia ter sido outro resultado, né? Poderíamos ter ganhado o jogo. Nós estamos tendo um probleminha na conexão com o Guilherme. Agora sim, restabelecido. Fase de semifinal, ser o líder geral. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Claro que a gente estaria se lamentando aqui se não tivesse classificado. Infelizmente o nosso contato não está firmado aqui por uma boa condição no sinal. Chegou a concluir, né? Guilherme, você continua nos ouvindo? Acho que não, infelizmente. Vamos ver se a gente tenta mais uma vez, Márcio, restabelecer a conexão com o Guilherme. Enquanto isso, deixa eu perguntar para os amigos, pelo que nós analisamos aqui nas semanas anteriores, eu acho que a expectativa foi um pouco frustrada em relação a rendimento, né? Uma palavra muito usada hoje nesse futebol moderno. O rendimento do São Bernardo foi muito aquém daquilo que se esperava. Eu não tinha nenhuma dúvida, e inclusive disse aqui nos palpites que, tanto para São Caetano quanto para São Bernardo, se é que nós não poderíamos ter uma eliminação, infelizmente, né? O que seria provável, e graças a Deus não aconteceu, de que seriam jogos difíceis, principalmente para o São Bernardo. Agora, em termos de rendimento técnico e daquilo que se viu antes da pandemia, o time parece que está numa derrocada, ou eu estou exagerando, amigos? Eu acho que, Lomba, se me permite falar primeiro, eu falei isso há 15 dias, se eu não me engano, há 15 dias, ou há 3 semanas, agora eu não me recordo, que a classificação, a posição da classificação, ela é muito complexa. Por quê? O time que entra em primeiro lugar, ou segundo lugar, que foi o caso aí dos times da região, que pegam, teoricamente, os times colocados em 7º e 8º lugares, que, teoricamente, são times mais fracos, isso bagunça um pouco a cabeça do jogador. Primeiro, porque pode aparecer aquele pensamento de que saímos em primeiro e vamos pegar o 8º e pode ser um jogo mais fácil. E segundo, que pode pesar o lado contrário. Chegamos em primeiro, o 8º sempre vem mais motivado que o primeiro. E isso acabou, na minha opinião, refletindo dentro de campo. Porque não foi só o São Bernardo. O São Caetano, que a gente vai falar depois, também não fez bons jogos. Né? Então, eu não sei o quanto essa classificação, quanto você chegar depois, né? Chegar em 7º, 8º, pode favorecer os clubes em contramão aos primeiros colocados. Eu confesso que eu não sei o que é melhor. É aquela história de faço uma melhor campanha na Libertadores e vou decidir em casa, ou prefiro fazer o primeiro jogo em casa? A verdade é que muda o campeonato completamente, né? Ele passa a ser disputado de uma outra maneira e Copa realmente é muito diferente, independentemente das qualidades em questão das equipes, né? Envolvidas no confronto. Ô, Guilherme, a gente estava comentando aqui, eu quero ouvir depois o Reinaldo, o Vladimir e até mesmo o Márcio, sobre uma possível derrocada técnica do São Bernardo nos últimos jogos, antes mesmo do período de mata-mata. Você concorda com essa tese? Eu posso dizer que a vantagem numérica foi uma boa muleta para o São Bernardo no jogo de domingo, para não tomar o gol, inclusive, Guilherme? Eu acho que realmente nós não voltamos no nível que a gente encerrou. Encerrou, que eu falo assim, antes da quarentena.
tivemos um pouco de dificuldade, principalmente na volta, que foi o jogo contra o São Caetano, né? A gente ainda não estava ideal, não só na parte física, mas também o nosso peso ainda a gente estava um pouco acima, né? Alguns jogadores foi nitidamente, teve uma polêmica, um problemão que a gente teve. Só que aí a comissão técnica, junto com a diretoria, teve uma paciência de tomar certas atitudes e os jogadores entenderam quem precisava perder. Isso aí acabou dando oportunidade para outros. Inclusive, agora a gente vê o Ferron, o próprio Alex, né? O Ferreira e o Anderson acabaram tendo a oportunidade, né? Então, assim, acho que valeu a pena aí tem males que vêm para o bem. Acho que a derrota para o São Caetano mostrou muito mais coisa positiva para a gente, que a gente precisava melhorar, do que negativa. E aí, meus amigos Vladimir, Reinaldo e Márcio, é bom apostar na experiência do treinador para reverter esse quadro no momento ainda mais decisivo? A começar pelo Vladimir. Sim. Com certeza, Lombardi. Eu acho que o técnico experiente, como é o Marcelo Veiga, principalmente nessas divisões de acesso, em mata-mata, principalmente, ele consegue enxergar essas coisas, esses sinais, como o Guilherme mesmo disse. E a gente viveu um cenário muito atípico, né, em relação a tudo isso por causa da pandemia, né? Ficamos aí praticamente 5 meses sem futebol, jogadores ficaram sem treinar, né, nos clubes, tiveram que ficar cuidando do peso em casa, da forma física. Eu mesmo fiquei em casa, engordei. Os atletas com certeza também devem ter passado pelo mesmo problema. Acho que todo mundo que ficou em quarentena teve isso, infelizmente, né? E o que eu queria saber até do Guilherme em relação a isso é como tem sido, Guilherme, jogar sem torcida, cara? Que diferença que tem feito para vocês como jogadores, principalmente sabendo que a torcida do São Bernardo é uma torcida que é presente, é uma torcida que vai no estádio, que incentiva o time. Como que tem sido para vocês os jogos, assim? Porque a gente da televisão é muito esquisito ver o jogo, você ouve tudo que os caras falam, você não tem aquele barulho ambiente, parece que você está vendo um outro esporte, assim. Eu acho que fica meio que neutro, né? Independente de estar jogando em casa ou fora, acaba sendo neutro, porque a pressão psicológica que uma torcida adversária pode impor no jogador é impressionante, né? Tem jogador que cai mesmo na pressão, na palavra mesmo, no sentido da palavra, cai na pressão. E tem muitos jogadores que incentivam, né? Que acabam tendo um gásinho a mais. Então acho que a falta da torcida deixa o jogo neutro, tanto jogar em Taubaté quanto no 1º de Maio, no Anacleto, enfim, até mesmo na Série A, e você vê que tá tudo parelho, porque a torcida faz falta tanto pro time que tá jogando em casa, quanto às vezes você sabe que se você jogasse a volta da quarentena foi São Caetano e São Bernardo. Estava marcado para uma sexta-feira antes da quarentena, com certeza ia ter um bom público, ia ter as duas torcidas, que poderia ter sido outro jogo, outro resultado, enfim. Então acho que a falta da torcida acaba deixando os confrontos neutros. A minha opinião é essa. Reinaldo? Eu acho que é um recomeço com o campeonato andando, né? Porque foram quase que 6 meses de parada e o técnico tem que montar o time com pessoas que saíram, jogadores que chegaram, em meio aos jogos que se sucedem um atrás do outro. Realmente é um outro trabalho. Isso que não dá, na minha opinião, até para tomar como referência mais a primeira fase, né? Porque aquela primeira fase ficou na história marcada, agora praticamente é outro campeonato, não só pelo aspecto de mudança de sistema de disputa, né, que antes era jogar todo mundo contra todo mundo num turno único, agora são 2 jogos para decidir, mas também por todas essas questões da pandemia e da ausência de treinamentos que a gente teve. Eu acho que o Marcelo está remontando esse São Bernardo, tanto que você pode perceber que ele mexe bastante no time, ele está testando opções. Como disse o Guilherme, alguns jogadores ganharam espaço com ele, outros perderam. O Natan, por exemplo, meio-campista que foi titular durante praticamente a primeira fase, está no banco, né? E o Alex Guedes ganhou essa posição, que é um jogador que está fisicamente inteiro, ele marca bem, chega bem também ao ataque, e vai ser difícil tirá-lo do time. Então o Veiga vai ter que encontrar, em meio a essas alternativas, o time ideal daqui para frente, e agora não tem mais todo o tempo assim para treinar. É jogo, preparação e jogo novamente. Ô, Donizete, para encerrar com você, até para a gente se despedir do convidado de hoje, nós já temos o São Bernardo, o São Caetano, 15 de novembro, olha o 15 aí, camisa pesada do interior. Sim. De São Paulo, eliminou a Luzinha hoje, né? E o São Bernardo, o São Caetano e o 15 esperando entre São Bento e Taubaté. Márcio, a última questão com o Guilherme, fica à vontade, se quiser trazer também algum participante, por favor.
Tem alguns torcedores aqui mandando mensagens. Primeiramente, eu quero registrar a mensagem do nosso grande Edson Costa. Hoje está acompanhando a gente. É verdade. Grande Edson, cadê você? Eu vim aqui só para te ver e você não veio, hein, Edson? Tá todo mundo dizendo isso. Ele diz duas coisas aqui, ó. Quando do bate na trave é o limite do erro, em relação ao pênalti perdido pelo Alan Dias, e ele pergunta para o Guilherme Mates se já falaram em premiação para classificação à Série A1. Tá falando de money, o seu Edson Costa. E aí, Guilherme Mates, isso já foi conversado com vocês? A diretoria já deixou para nós, né? Só que isso aí é um assunto meio que interno, acho que essas coisas... A motivação o jogador já tem que ter pela conquista, né? Acho que dinheiro é só um bônus a mais que faz um pouquinho de diferença, mas eu tenho certeza que independente se tivesse premiação ou não, o nosso objetivo foi traçado e nós vamos em busca dele.